E o Sistema Ponta Negra de Comunicação está realizando uma rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do estado, seguindo a ordem definida em sorteio. Hoje o nosso entrevistado é o candidato Daniel Moraes, do PSOL. A entrevista terá duração de 15 minutos na TV e mais 5 minutos no nosso canal do YouTube. O tempo começa a contar a partir de agora. Boa tarde, candidato. Uma alegria tê-lo aqui conosco no Jornal do Dia. Boa tarde, Micarla. Boa tarde a todos os telespectadores que nos acompanham, né? Saudar e agradecer pelo espaço democrático que a TV Ponta Negra tem oferecido aos candidatos dentro desse processo eleitoral, para que nós possamos estar aqui colocando nossas ideias, os nossos pensamentos e o nosso programa de governo também, acreditando que é possível fazer muito mais pelo Rio Grande do Norte. Candidato, dentro do seu plano de governo, dentro do seu projeto de governo, algo que a gente tem feito questão de mostrar aqui, o projeto de governo dos candidatos, uma das propostas do seu projeto, né, de governo, seu plano de governo, prevê a criação de um programa de transferência de renda, que já foi pensado várias vezes no Brasil, mas que de uma forma mais clara a gente nunca viu isso acontecer. Mas o senhor pensa num programa de transferência de renda estadual. Conta pra gente, como é que seria esse programa? Certo, vamos lá. Primeiro, a gente precisa contextualizar, né? Hoje nós estamos vivendo, aqui no Rio Grande do Norte, com aproximadamente 1 milhão e 100 mil pessoas que passam por um processo de dificuldade de se alimentar, não sabem nem o que vão se alimentar amanhã. Então, nessa condição econômica que nós vivemos, nós entendemos que o Renda Potiguar é um projeto de transferência de renda que vem para ajudar a tirar a população dessa condição. É um projeto que se complementa a outros projetos de transferência de renda que já existem aqui no Brasil, onde nós temos a expectativa de ter 3% dos 16 bi, que hoje é o orçamento do Estado, para atender essa necessidade. Hoje, a gente teria, no nosso programa, a condição de ter aí as famílias que estão no cadastro único, né, que hoje são em torno de 450 mil famílias, atendidas por esse projeto. Porque nós entendemos que a fome é uma coisa urgente que nós precisamos tratar aqui no Rio Grande do Norte. E esse projeto de transferência de renda, nós acreditamos que é a melhor solução. E no caso ainda, dentro do seu plano de governo, na área da saúde, o senhor se propõe a incluir, né, a zerar a fila de espera por cirurgias eletivas. Também o senhor, no seu plano de governo, coloca a ampliação da regionalização. Como que o senhor planeja concretizar isso e outras ações também voltadas à saúde? Eu pergunto porque hoje uma das coisas que a gente vê que são mais difíceis é essa questão de zerar essa fila. Como é que o senhor ia conseguir fazer isso? Vamos lá. A saúde pública no Rio Grande do Norte, ela passa por muitos problemas. Um deles é ter 18 mil pessoas hoje que aguardam uma cirurgia eletiva. As cirurgias, elas têm as suas complexidades. Tem cirurgias que são simples e que também compõem esse número. Quando a gente fala de zerar esse número, é conseguir, através da regionalização e da setorização desses procedimentos, a gente ir tratando de acordo com as necessidades dentro das suas próprias regiões. Os hospitais municipais, os centros de atendimento, que a gente vai potencializar eles para que eles possam fazer esses pequenos procedimentos ou até procedimentos com uma média complexidade. Mas também, Micarla, quando a gente fala de regionalizar o serviço de saúde no Rio Grande do Norte, eu vou dar um exemplo, a gente tem agora o CER, né, que é o Centro Estadual de Reabilitação. Nós só temos um no Rio Grande do Norte, que se encontra aqui em Natal. A gente precisa entender que há uma necessidade nas demais regiões do estado, vou dar um exemplo, Mossoró, uma grande cidade, não tem hoje um centro de reabilitação desse. As pessoas que têm, os familiares que precisam trazer os seus para esse tipo de tratamento, muitas vezes precisam passar por deslocamentos tremendos, e ainda tem toda a dificuldade nessa política. Então, a regionalização da política da saúde, ela vai ser de uma forma mais completa também, desde a saúde no aspecto básico do atendimento pessoal, individual, como também nessa questão das cirurgias. Nós queremos tratar isso dessa forma. Então, isso, candidato, é algo viável no caso? Nós acreditamos que sim. Existe uma rede que ela precisa ter apoio, precisa ser estruturada para que possa dar conta dessa demanda. Como é que o senhor vê, por exemplo, a questão da saúde, das terceirizações que são feitas? O senhor é a favor, é contra, acha que a saúde tem que ser tocada apenas pelos servidores? Como é que o senhor vê isso? Eu acredito que a saúde pública, assim como todos os serviços que são
colocados pelo Estado, eles devem ser feitos na sua completude pelo Estado. Nós acreditamos nisso. A terceirização, ela é um remédio para agora, mas para reestruturar esse serviço, nós precisamos, sim, empoderar o servidor público, dar condição de trabalho e aumentar, fazer essa troca de forma gradativa. Sem serviço público, vou dar um exemplo que a gente passou agora nas últimas crises que nós tivemos do serviço público. Vimos hospitais privados fechando as suas portas com seus prontos atendimentos lotados. Nenhuma unidade pública de saúde pôde fechar sua porta. Então, isso mostra a necessidade efetiva de se investir nesse serviço público, porque, no fim das contas, ele é quem salva a população. Candidato Daniel Moraes, eu quero agora passar para a pergunta sobre segurança pública, mas num ponto, eu acho assim, nevrálgico, que hoje o Rio Grande do Norte enfrenta, que é a violência contra a mulher. A gente está tendo um número assim absurdo de feminicídios, aumento realmente significativo de violência contra a mulher. No seu governo, qual seria o seu plano para esse enfrentamento à violência contra a mulher? O enfrentamento à violência contra a mulher, ela é uma necessidade de todo o país. Nós vivemos numa política onde nós temos um presidente que ele replica sempre que pode palavras, discursos que trazem essa problemática e muitas vezes potencializa isso. É um aspecto até cultural. Mas no nosso plano de governo, nós já trazemos a necessidade de termos aqui no Rio Grande do Norte uma Casa da Mulher Brasileira, que é uma política que já existe em outros estados, onde a mulher ela tem todo o atendimento que é necessário, desde a delegacia, a defensoria pública, a casa-abrigo, todos os serviços. Quando ela sofre algum tipo de violência, ela vai a esse centro e ela tem esse atendimento. E a gente vive um grande problema hoje. No Rio Grande do Norte, nós só temos um centro de referência para as mulheres, que é aqui em Natal. Nós também queremos construir, e vamos construir de forma regionalizada, centros de referência para que a gente possa dar a assistência necessária a essa mulher que sofre violência e poder aumentar a capacidade de resolutividade dessas questões que as mulheres tanto sofrem. Em relação à segurança propriamente dita, como é que o senhor vê, como é que o senhor analisa e prevê no seu governo uma política de enfrentamento à violência no contexto geral aqui no nosso estado? O senhor acha que seria aumentando, por exemplo, o número de policiais, chamando mais policiais em concurso ou mais investindo em questões sociais? Existem os dois lados e as duas necessidades. A gente sabe que hoje a gente vive num déficit, principalmente na Polícia Civil hoje. Existem aí concursos que foram efetivados, mas que os concursados ainda não foram chamados. A gente não pode deixar de falar da estrutura. Nós ontem vivemos aqui a realidade da 2ª DP no bairro das Rocas sofrer um fechamento pela Defesa Civil. Sem estrutura, nós não podemos cobrar daqueles operadores, daqueles trabalhadores da segurança. Então, estruturar, dar condição a eles, dar equipamentos, criar uma política de valorização daquele servidor, aquilo ali já vai trazer uma grande condição somado a essa correção que precisa ter do efetivo. Também as políticas de educação e de promoção social, nós sabemos que são fatores que estão frontalmente ligados à queda dos índices de violência. E precisamos, sim, ter escola de tempo integral, ter creche, garantir condições para que as pessoas não precisem passar por todo esse problema. Eu quero até aproveitar essa sua deixa, porque na área da educação, o senhor, no seu plano de governo, propõe ampliar o acesso às creches, criando um programa estadual em parceria com municípios e também ampliar a oferta do ensino do tempo integral. Mais uma vez eu pergunto, candidato, isso é possível e seria feito de que forma? Totalmente possível. As creches, nós temos aqui na Paraíba, um estado vizinho, onde o governo do estado lá, em parceria com as prefeituras, está construindo, nesse momento, concluindo uma política de construção de 100 creches. Aqui nós vivemos uma realidade de sorteio por vagas na creche. Quando a gente fala de vaga de creche, a gente está falando da mãe, que muitas vezes está deixando de se qualificar, de buscar uma oportunidade de trabalho, de estar mais presente na sua condição plena para estar com seu filho e sua filha, porque não consegue uma creche. Então, quando nós falamos isso, nós falamos que o governo do estado
vai ter essa política de construir as creches e em parceria com as prefeituras que trariam aí o custeio, trariam a contratação do pessoal, nós buscarmos ampliar de forma substancial o número de creches do nosso estado. Também tem um ponto, Micarla, da questão das escolas de tempo integral. Nós acreditamos que existe recurso para isso e existe forma de fazer. Existem muitas escolas hoje que precisam passar por uma reestruturação física. Através dessa reestruturação física e da organização do setor pedagógico, nós iremos conseguir ampliar e fugir dessa realidade que hoje o Rio Grande do Norte é o segundo estado com maior evasão do ensino médio do Brasil. Essa realidade a gente precisa mudar. E a gente só vai mudar isso com escola de tempo integral, que é garantia dos nossos jovens estarem seguros na escola, terem as alimentações garantidas e saírem de lá prontos, quanto cidadão, para lidar com os desafios da vida. Candidato, o senhor coloca essa situação aí da educação e eu quero já passar para a questão da empregabilidade, que tem muito a ver com educação. A gente vê, inclusive, vários empresários que reclamam, dizem, olha, nós não temos pessoal qualificado, capacitado para estarem, né, em todos os cargos das empresas e muitas vezes procuram pessoas mais qualificadas até fora do nosso estado, fora da nossa cidade. Nessa questão da geração de emprego e renda, o senhor acha que é importante se investir na educação para a geração de emprego e renda? E mais, como o senhor faria para aumentar a geração de empregos no nosso estado? Vamos lá. Essa parte da geração de emprego a gente não pode dissociar jamais do critério da educação. Hoje nós temos 14% da nossa população analfabeta. Como com 14% de analfabetos nós vamos oferecer, nós vamos ter pessoas qualificadas para ocupar o espaço no mercado de trabalho? Nós temos já uma política que a gente precisa ampliar, que são dos centros estaduais de formação. A gente sabe que isso é uma necessidade. O jovem ele precisa ter as escolas públicas, centros técnicos, para que eles se formem e que cheguem ao mercado de trabalho já com mais qualificação. Outro ponto, dentro do que você coloca, é a questão de nós conseguirmos fazer com que os empresários tenham a capacidade de olhar para esse jovem como uma pessoa qualificada e que também iniciar nesse trabalho dessa empresa vai ser um processo de qualificação contínua. Precisamos dialogar para abrir as portas para esse jovem da rede pública de ensino e, de uma forma geral, para que as empresas possam contratar e, sim, também fazer parte desse processo de capacitação do nosso jovem. Candidato Daniel Moraes, o seu candidato a vice-governador, radialista Ronaldo Tavares, ele é deficiente visual. Isso valida ainda mais as suas propostas no seu plano de governo para inserir os deficientes, as pessoas com deficiência também no mercado de trabalho? Sem dúvida. Estamos fazendo história no Brasil, por sinal até estamos agora na Semana Nacional das Pessoas com Deficiência Intelectual e mais. Então, a gente precisa compreender e olhar para 28% da nossa população que tem algum tipo de deficiência. Nós não temos prédios públicos com acessibilidade. Nós falamos há pouco da questão dos centros estaduais de reabilitação, que precisam ser tratados de forma séria. É uma política de saúde que precisa ser implementada. A questão da acessibilidade. Nós vivemos num estado, de uma forma geral, sem acessibilidade. E não podemos esquecer de uma coisa, infelizmente o Rio Grande do Norte, desde 2014, não se consegue uma prótese nem uma órtese para as pessoas que têm deficiência e que as necessitam. Então, isso é gritante e são problemas que Ronaldo, conosco na chapa, ele traz esse discurso e muito mais do que esse discurso, ele traz isso encarnado, porque isso é a realidade que ele vive no nosso dia a dia. Candidato Daniel Moraes, a gente só tem aí 10 segundos, eu vou aproveitar para fazer a minha última pergunta e já chamar as pessoas para irem para o YouTube. O senhor, normalmente, o que acontece em relação... Pronto, acabou o nosso tempo, agora eu vou fazer a minha pergunta. Geralmente as pessoas associam partido como o PSOL a algo mais extremista, algo de esquerda, mas algo mais extremo. E o senhor traz nas suas bandeiras situações muito interessantes, como, por exemplo, o senhor é um cristão. Cristão pode ser de esquerda? Isso que eu quero perguntar para o senhor, mas eu quero perguntar
agora, né? Já indo para o YouTube, eu quero agradecer a sua audiência aqui na TV Ponta Negra, mas já te chamar, porque daqui a pouquinho o candidato Daniel Moraes vai falar sobre isso, né? Religião e política. Daqui a pouquinho eu espero você. Vai lá, TV Ponta Negra no YouTube e a gente continua essa entrevista por lá. Eu acabei de deixar uma pergunta no ar aqui para o candidato Daniel Moraes do PSOL, que está conosco aqui no Jornal do Dia, hoje nessa rodada de entrevistas do Sistema Ponta Negra de Comunicação, e eu perguntei a ele o seguinte: candidato, o senhor é de um partido, o PSOL, que é tido por muitas pessoas como um partido mais de extrema esquerda. E o senhor é alguém que traz nas suas bandeiras questões muito interessantes, até pela questão de ser cristão, de valores cristãos, e eu acabei de perguntar a ele o seguinte, eu vou perguntar de novo e só então a gente começa a contar o tempo para a resposta. Dá para ser cristão e ser de esquerda? Agora sim, a gente começa a contar os 5 minutos. Sem dúvida alguma. Esse aspecto da nossa crença é um aspecto que até nos faz olhar de uma forma mais profunda para as necessidades do ser humano, das pessoas que estão conosco. Eu sou uma pessoa que tenho também a bandeira do socialismo como sendo algo real e concreto na minha vida. E os serviços públicos ao qual eu estou me colocando hoje à disposição para ser candidato a governador, eles precisam ser acessados pela população, independente de qualquer questão religiosa, de credo, de raça, de cor, de sexo, qualquer situação. Esse é um desafio que a gente precisa se colocar, porque muitas pessoas tratam esse aspecto de uma forma discriminatória. E o Estado, ele é laico. O Estado, ele não tem essa condição de separar quem recebe o serviço ou quem não recebe. E um governante, ele é nada mais, nada menos do que um gestor de toda a máquina pública, de quem vai estar recebendo e ordenando os tributos que são recebidos da população. Será que se paga tributo diferente por ser cristão, por não ser cristão? Não, todos nós pagamos. Então, nessa condição, ser gestor e ser cristão, ok, e ser de esquerda e ser cristão também, porque é se preocupar com o outro, é buscar o melhor para o coletivo, e essa visão é o que nos faz estar onde estamos. Candidato Daniel Moraes, em relação a toda essa polarização, né, que hoje a gente vive aí da eleição presidencial, qual é o seu posicionamento em relação a isso? Certo. O partido PSOL hoje, estamos apoiando o presidente Lula, porque entendemos que o país chegou num momento de crise em relação a um risco de golpe, de crise em relação a aspectos antidemocráticos que hoje estão presentes em todo o discurso do atual presidente, o Bolsonaro. E nessa condição, nós entendemos que para quebrar, para voltar o Brasil a poder ter a democracia, a liberdade de expressão, que às vezes é tão falada, mas pouco praticada, né? A gente precisa, em primeiro lugar, tirar o presidente Bolsonaro para poder voltar a discutir as coisas do país sem ter esse risco de morte, de violência, como a gente já tem visto aí, que essa polarização só tem trazido esses problemas à tona. Candidato, como é que o senhor agora, né, o senhor tem 30 segundos de programa eleitoral, né, na televisão, no rádio, dá para mostrar todos os seus planos, as suas propostas? Você acha que esse tempo que é dado para o seu partido é o suficiente para o senhor se apresentar? De forma alguma, né? Mas a gente, diferente de outros, a gente utiliza o tempo de TV porque a gente entende que isso é uma ferramenta democrática. Nós lutamos contra o financiamento privado de campanhas e nós seguimos lutando pela democratização máxima, porque a política eleitoral, ela precisa chegar a todos. 30 segundos é muito pouco, mas vamos usar todos os segundos da melhor forma e queremos também, não podemos deixar de convidar o eleitor para conhecer nossas redes sociais. Daniel Moraes 50, Instagram, Facebook, vai lá. O que não dá para passar nos 30 da TV, acompanha nas nossas redes que a gente vai conseguir fazer muita coisa. Temos um podcast todos os sábados. A gente tem trazido essas discussões em todos os espaços possíveis. Candidato Daniel Moraes, nós ainda temos 1 minuto e 20 e com certeza muitas pessoas querem saber, estão vendo agora pelo YouTube, olha, é Daniel Moraes. Mas quem é Daniel Moraes? Vamos lá.
Daniel Moraes, um potiguar, 40 anos, administrador. Sou pai, tenho um filhinho de 5 anos, que quando eu olho para ele, eu me movo muito na condição de construir um novo Rio Grande do Norte, de tentar mudar as coisas, porque, infelizmente, a realidade do nosso estado hoje é um estado que não consegue dar conta das demandas do seu povo. Precisamos ter um Rio Grande do Norte mais inclusivo, mais humano, que olha para as crianças, que olha para as mulheres, que olha para as pessoas com deficiência e que vê que o que está hoje precisa melhorar. Então, é nessa condição que Daniel Moraes se coloca enquanto candidato a governador, dia 2 de outubro, vote 50, acreditando que é possível mudar. Existem muitos e muitas que estão aí candidatos, uns ligados com a oligarquia, outros fazendo um discurso que não são políticos, quando, na realidade, todos eles apresentam uma continuidade, tendo em vista que estão em mandatos ou já fizeram parte de algum mandato no nosso estado. Essa é a mensagem que a gente quer deixar. Candidato Daniel Moraes, do PSOL, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, aqui no Jornal do Dia. Obrigada, candidato. Obrigado.